Tudo bom, gente? Cá estamos nós de novo para poder falar um pouquinho ainda sobre material genético. A aula passada foi a respeito de código genético e a aula de hoje é a respeito de síntese proteica. Olha, é muito importante que você tenha visto o vídeo anterior para poder chegar e aproveitar melhor esse vídeo de síntese proteica. Vou até esperar um pouquinho para você dar uma olhada lá. Pronto? Já deu uma olhada? Vamos comigo então? Para a gente, moçada, produzir proteínas, a gente precisa de algumas ferramentas. Número 1, o aminoacil RNA-T. O que é isso? Aminoácidos ligados ao RNA transportador. No vídeo passado, eu comentei que o RNA transportador tem esse formato. A gente chama de folha de trevo. Sendo que na folha de trevo tem uma extremidade livre, chamada extremidade aceptora, que liga no aminoácido e sempre termina em citosina, citosina-adenina, e tem uma região chamada de alça do anticódon, 3 bases variáveis, que determinam o aminoácido que se liga, sendo que o anticódon é complementar ao códon. Por exemplo, o anticódon GGG, ele é complementar ao códon CCC e vai trazer o aminoácido prolina. O anticódon UU, ele é complementar ao códon AAA e determina o aminoácido lisina. Então, o anticódon determina o aminoácido que vai ser encaixado. E o anticódon, ele lê o códon. É que nem um sistema, moçada, talvez, de, sei lá, login e senha. Tem que ter os dois combinando, né? Tem que ter o códon e o anticódon. CCC, GGG, AAA, UU. Eles são complementares para um poder ler o outro. A outra ferramenta fundamental para a síntese proteica é uma organela chamada de ribossomo. Ribossomo é a organela que fabrica proteína. Ribossomo ele é formado de RNA ribossômico e de proteínas, e ele tem a forma de um número 8, sendo que ele tem 2 subunidades. Tá aí, moçada. O ribossomo, a subunidade menor do ribossomo, é o sítio de ligação do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro liga na subunidade menor. A subunidade maior do ribossomo é o sítio de ligação do RNA transportador. E a subunidade maior, ela tem 2 buracos, ela tem 2 sítios. O sítio A, ou aminoacil, é para ver a entrada do aminoácido. Então, o aminoácido sempre entra no ribossomo pelo sítio A. E o sítio P, ou peptidil, é para a saída do peptídeo. Então, o aminoácido entra pelo sítio A e sai pelo sítio P para você fazer lá a proteína. Sendo que, na verdade, o ribossomo não existe. As subunidades do ribossomo só se ligam após a ligação do RNA mensageiro com a subunidade menor. Aliás, colocando de outro jeito, síntese proteica. Primeira etapa, o RNA transportador da metionina liga com a subunidade menor. No segundo momento, liga no RNA mensageiro. No terceiro momento, liga com a subunidade maior. Tá aí, moçada, então, um RNA mensageiro. Tá lá o códon de iniciação AUG. E a primeira coisa que eu tenho é o RNA transportador da metionina ligando com a subunidade menor do ribossomo. Então, o RNA transportador da metionina liga com a subunidade menor do ribossomo e, no segundo momento, eu ligo tudo isso com o RNA mensageiro. Notem que eu ligo de tal maneira que o anticódon do RNA transportador da metionina encaixa no códon do RNA mensageiro. Notem que no RNA mensageiro, o códon de iniciação é AUG, o anticódon UAC complementar. Só depois que eu fiz isso, é que eu ligo a subunidade maior. Detalhe, que eu vou ligar a subunidade maior de tal maneira que o aminoácido está no sítio A. Gente, A é de aminoácido. A é de aminoácido. Então, no sítio A tem um aminoácido e, por enquanto, o sítio P vai ficar vazio. O que é que acontece agora? O ribossomo vai deslizar. Eu queria que todo mundo pensasse no RNA mensageiro como sendo um trilho e o ribossomo como sendo um vagão. Se o RNA mensageiro é o trilho não anda, né? O trilho fica quietinho no canto dele. Só quem anda é o vagão. Só quem anda é o ribossomo. Daí o ribossomo, ele desliza. Gente, quando o ribossomo desliza, o que acontece? É que quem estava no sítio A passa para o sítio P e agora o sítio A fica vazio para você ler o próximo códon da sequência. AAA. Esse próximo códon, ele vai pedir o RNA transportador que tem o anticódon UU. Na verdade, o esquema é tentativa e erro. Vários RNAs transportadores vão tentar entrar no sítio A, mas só vai ficar no sítio A o RNA transportador que tem o anticódon UU para ler o códon AA, que são complementares. E ele traz o aminoácido prolina,
que é exatamente o aminoácido lisina, me desculpem, que é o aminoácido que o códon AA ele está pedindo. Toda vez que eu tenho um aminoácido no sítio A e um aminoácido no sítio P, eu ligo os dois e faço a ligação peptídica. E aí o ribossomo desliza mais uma vez. Detalhe, quando o ribossomo desliza, só o ribossomo desliza. Todo mundo fica parado no mesmo lugar e o ribossomo anda. Quando o ribossomo anda, quem estava no sítio P sai do ribossomo, quem estava no sítio A passa para o sítio P e o sítio A vai ficar vazio. Notem, moçada, que o RNA transportador da metionina sai do ribossomo. No que ele sai do ribossomo, ele se solta. Ele se solta e vai buscar outra metionina. O que acontece também é que agora o sítio A vai poder ler o próximo códon da sequência e o próximo códon ele é CCC. Então ele vai pedir o RNA transportador cujo anticódon é GGG. Vários RNA transportadores vão entrar no sítio A, mas só vai ficar o RNA transportador cujo anticódon é GGG para poder ligar no códon CCC. Então CCC com GGG. Uma vez que eu tenho um aminoácido no sítio A e um no sítio P, a gente vai lá e liga os dois. CCC pede o aminoácido prolina, liga a prolina com a lisina, ligação peptídica feita e o ribossomo desliza mais uma vez. Novamente, o RNA mensageiro fica quietinho no canto dele. Só quem desliza é o ribossomo e o ribossomo desliza. Quem estava no sítio P sai do ribossomo. Quem estava no sítio A passa para o sítio P e o sítio A fica vazio. Notem, moçada, que o RNA transportador da lisina sai do ribossomo e aí se solta. Se solta e vai buscar outra lisina. E agora, moçada, que o sítio A está vazio, eu posso ler o próximo códon. O próximo códon ele é UAG. E o AG é um dos códons de parada. Toda vez que chega num códon de parada, não entra mais nenhum RNA transportador. O que vai entrar é uma proteína chamada fator de término. Quando essa proteína fator de término entra, eu começo a desmontar tudo. O RNA transportador da prolina se solta, a subunidade maior ela se solta, a gente tem que você vai soltando o fator de término, a subunidade menor, e a proteína então ela está pronta. O peptídeo ele está pronto. Então isso aí, claro, de maneira resumida, como funciona o fenômeno lá da síntese proteica. O que é que há de mais importante para a gente? Que é que eu quero que você saiba. Ribossomo tem duas subunidades, menor e maior. Na subunidade maior tem o sítio A e o sítio P. Pelo sítio A entra o aminoácido, pelo sítio P sai o peptídeo. E o ribossomo desliza. Quando o ribossomo desliza, quem é que vai na frente? Sempre o sítio A. Sempre é o sítio A que vai na frente para poder ler o próximo códon da sequência. Então, quando o ribossomo desliza, ele sempre desliza com o sítio A na frente para poder ler o próximo códon da sequência. Na verdade, moçada, a gente vai trabalhar na síntese proteica não com ribossomos, mas com polissomos ou poliribossomos. Vários ribossomos ligados no mesmo RNA mensageiro. Sendo que qual é a vantagem disso? Vários ribossomos ligados no mesmo RNA mensageiro produz várias cópias de um mesmo peptídeo com o mesmo RNA mensageiro. Ou seja, imagine que você quer fabricar 5 cópias de uma proteína. Tem a maneira burra e a maneira inteligente de fazer 5 cópias de uma proteína. Maneira burra, fazer 5 RNAs mensageiros e colocar um ribossomo em cada. Sabe por que eu digo que isso é burro? Porque cada RNA mensageiro é uma molécula muito longa. Então gasta tempo e gasta energia para poder fabricar RNAs mensageiros. Daí, isso aí daria muito trabalho. Vamos ser mais inteligentes? Que tal? Ao invés de você fazer 5 RNAs mensageiros e colocar um ribossomo em cada, RNA mensageiro é longo, gasta tempo, gasta energia, eu vou fazer um RNA mensageiro e colocar vários ribossomos. Porque, gente, o RNA mensageiro não é que nem um trilho, o ribossomo não é que nem um vagão, então, gente, ele vai deslizando. No que ele vai deslizando, nós temos que outros ribossomos vão entrando e eles vão lendo o RNA mensageiro e produzindo várias cópias da proteína ao mesmo tempo. Percebam bem que o ribossomo do começo tem um aminoácidozinho. É porque ele agora que começou a ler, né? Agora que ele lê um códon, então agora que tem um aminoácido. O do final, ele já tem, moçada, vários aminoácidos. Inclusive a proteína já está começando a se enrolar, estrutura secundária, terciária e etc., porque ele já leu vários códons, está quase terminando.
Então, no final das contas, todas as proteínas produzidas vão ser idênticas. Por enquanto, por que está de tamanho diferente? Aqui no começo está pequenininho, aqui no final está grandão. Porque aqui no começo, agora que está começando a leitura, no final já está terminando. Fato é que o polirribossomo produz várias cópias da mesma proteína simultaneamente. E o polirribossomo trabalha de duas maneiras. Os chamados polirribossomos livres do citoplasma produzem proteínas de uso interno. As proteínas de uso interno, elas agem dentro da célula. Qualquer proteína que haja dentro da célula é fabricada no ribossomo livre do citoplasma. É o caso de enzimas da replicação do DNA, da respiração celular, a hemoglobina que está dentro das hemácias. Se está dentro da célula, é fabricado no ribossomo livre. Por que o nome é ribossomo livre? Polirribossomo livre. Porque tem os livres e tem os que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso é uma organela que produz proteínas de exportação, proteínas que agem fora da célula, proteínas de secreção, incluindo hormônios como insulina e glucagon, que são jogados no sangue, enzimas digestivas do estômago e do intestino, como a pepsina e a tripsina, que são jogadas nas cavidades do intestino, do estômago e daí por diante. Então a regra é a seguinte: se age dentro da célula, é fabricado no polirribossomo livre, que está solto no citoplasma. Entretanto, se a proteína age fora da célula, se ela é uma proteína de secreção, se ela é uma proteína de exportação, ela é fabricada nos polirribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. E moçada, vamos à questão de hoje, né? Um cientista sintetizou uma proteína constituída por uma cadeia de 112 aminoácidos. Neste caso, quantas moléculas de RNA mensageiro e quantas moléculas de RNA transportador foram usadas na biossíntese? Gente, item A, uma molécula de RNA mensageiro e 112 moléculas de RNA transportador. Vamos analisar esse item. Como são 112 aminoácidos, a gente vai ter sempre uma molécula só de RNA mensageiro. Para poder codificar, não interessa se são 100, 200 ou 300 aminoácidos. É uma molécula de RNA mensageiro só. A questão é, quantas moléculas de RNA transportador? Para cada aminoácido, é uma molécula de RNA transportador. Cada aminoácido levado vai ser levado por uma molécula de RNA transportador. O que quer dizer que, se são 112 aminoácidos, são 112 moléculas de RNA transportador. Ou seja, o item A já é o item verdadeiro. Não me interessa quantos aminoácidos sejam, se forem 112, 300 ou 500, é uma molécula só de RNA mensageiro. Agora, para cada aminoácido, é um RNA transportador. Só um detalhezinho, moçada. Se são 112 aminoácidos, serão 112 códons no RNA mensageiro. Cada códon apresenta 3 bases nitrogenadas, o que quer dizer então que 112 códons, cada um com 3 bases nitrogenadas, nós teríamos 336 bases nitrogenadas no RNA mensageiro. Então, se o cara questionasse aí, o RNA mensageiro é um só, mas se ele questionasse quantas bases nitrogenadas tem no RNA mensageiro, 112 aminoácidos são 112 códons, cada códon são 3 bases, 112 vezes 3 bases, 336 bases no RNA mensageiro. E moçada, até a volta, quando a gente conversa um bocadinho com vocês a respeito de engenharia genética. Valeu!